O encontro de Jesus com os discípulos numa caminhada. Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: "O que vocês estão discutindo?" Um homem da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram." Jesus respondeu: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino." Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu. "Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente, o pai do menino exclamou: "Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: "Ele morreu." Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum." Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde estavam, porque estava ensinando seus discípulos. Ele lhes dizia: "O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ressuscitará." Contudo, não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Chegaram então a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: "O que vocês estavam discutindo no caminho?" Eles, porém, guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos." Tomando uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: "Quem recebe uma destas criancinhas em meu nome, recebe a mim, e quem recebe a mim, não recebe a mim, mas aquele que me enviou." "Mestre", disse João, "vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos." "Não o impeçam", disse Jesus. "Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Em verdade lhes digo que quem der a vocês um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, não perderá a sua recompensa." Essa passagem ocorre logo após a transfiguração de Jesus no monte, onde ele aparece com Moisés e Elias. Ao descer, Jesus encontra os seus discípulos em dificuldade, lutando para curar o menino possesso. A discussão entre os discípulos sobre quem seria o maior revela a falta de entendimento sobre a humildade e o serviço. O Brasil é, ainda hoje, um país que tem sérios problemas em relação a saneamento básico e a nutrição do seu povo. Um número elevado de crianças ainda morre ou tem o seu desenvolvimento prejudicado em consequência da desnutrição e as precárias condições de saneamento em que vivem. Muitas pessoas contraem enfermidades por causa da alimentação inadequada e, em alguns casos, escassa. Constata-se, portanto, que a deficiência nas áreas de saneamento e alimentação traz sérios problemas para a saúde,
podendo culminar com a morte. Neste estudo, pretende-se alertar para o fato de que existe outro tipo de deficiência: a deficiência espiritual. É um problema que atinge a vida cristã, produzindo tristes consequências entre o povo de Deus. Observações ao texto. Apesar de haver certa sequência no texto básico, as situações narradas aconteceram em 3 localidades diferentes. Esse foi um encontro que se estendeu por uma longa caminhada. Os discípulos estavam deixando a desejar no que diz respeito ao exercício da fé. Estavam um tanto deficientes na vida cristã. A passagem correlata é mais explícita em mostrar a deficiência dos discípulos quanto ao exercício da fé. Eles foram pressionados pela multidão e censurados por Jesus. Porém, ao mesmo tempo, foram orientados quanto aos aspectos da vida cristã relacionados à fé. A deficiência na vida cristã compromete profundamente o ministério cristão, produzindo crentes fracos e situações negativas. Como cristãos, somos desafiados continuamente a desenvolver uma vida cristã autêntica e cheia de fé, pois, sem fé, é impossível agradar a Deus. Lições do texto. A deficiência na vida cristã, evidenciada pelos discípulos, é uma triste realidade, muitas vezes verificada na igreja. À luz do texto, destacamos as seguintes lições para a nossa vida. Primeiro, a deficiência na vida cristã resulta em inoperância. A primeira parte do texto apresenta um fato agradável: a cura de um menino que experimentava um terrível sofrimento, pois era vítima de um espírito mudo. Entretanto, o processo que envolveu essa cura produziu uma situação desagradável, pois os discípulos se mostraram despreparados ante aquele desafio. Não conseguiram resolver o problema, demonstrando inoperância. A inoperância possui uma causa espiritual, e Jesus apresenta como causa da inoperância a incredulidade, a falta de fé. No verso 23, Jesus afirmou ao pai daquele menino que tudo é possível para o que tem fé. Os discípulos ficaram impressionados ao ver Jesus se sair tão bem diante daquela desafiante situação, libertando o menino física e espiritualmente. Quando chegaram em casa, em particular, perguntaram a Jesus: por que não podemos expulsar aquele espírito? No verso 29, Jesus apresenta uma resposta que indica que eles não estavam se exercitando na fé como deveriam. Quando nos falta a fé, além de cairmos no desagrado de Deus, nos tornamos inoperantes e incapazes de fazer alguma coisa. A deficiência na vida cristã pela falta de fé resulta em inoperância espiritual. Segundo, a deficiência na vida cristã promove a ignorância. Esse fato pode ser verificado nos versos 30 a 32. Sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos estavam um tanto alheios. Não é à toa que Marcos faz esse arranjo textual. Anteriormente, Jesus havia censurado os discípulos pela falta de fé. Mas este segundo episódio evidencia outra consequência da deficiência na vida cristã: a ignorância acerca das questões espirituais. Jesus já havia falado várias vezes sobre sua morte e ressurreição. Eles, contudo, não compreendiam isto. Naturalmente, a compreensão e aceitação desse fato exige fé. E essa é a razão pela qual muitas pessoas ainda hoje têm dificuldade em crer na morte e ressurreição de Cristo. Falando sobre a forte experiência de Abraão, o patriarca da fé, quando estava para sacrificar seu filho Isaque, o escritor da carta aos Hebreus afirma que a fé de Abraão lhe possibilitou crer que Deus seria capaz de reaver seu filho pela ressurreição. Faltou aos discípulos essa experiência de fé para que pudessem ter outra visão da morte e ressurreição de Cristo. A deficiência na vida cristã gera ignorância espiritual. Segundo a Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A deficiência na vida cristã, ao promover a ignorância espiritual, impede ao homem vislumbrar essas coisas. Terceiro, a deficiência na vida cristã
mas se traduz em arrogância. A atitude dos discípulos, narrada nos versos 33 e 34, revelou arrogância. O orgulho e a mania de grandeza estão sempre presentes no coração humano, e frequentemente ele dá vazão a esses desejos carnais. Os discípulos estavam discutindo entre si sobre qual deles era o maior, o mais importante. Rapidamente se esqueceram do constrangimento que sofreram ao ouvirem o pai daquele menino dizer: "Roguei aos discípulos que expelissem o espírito, mas eles não puderam." Apesar disso, julgavam-se na condição de disputar uma posição de grandeza. Essa atitude mesquina não decorre da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Caim, deficiente na fé, portou-se com arrogância e foi rejeitado. Aqueles que se julgam melhores, mais santos, mais espirituais do que os outros, na verdade, revelam através dessa atitude deficiência na vida cristã. O indivíduo cuja experiência de fé é desenvolvida e cuja vida cristã é autêntica, é capaz de considerar os outros superiores a si mesmo. Quarto, a deficiência na vida cristã fomenta a intolerância. G. Hendrickson, em seu comentário ao Evangelho de Marcos, afirma que, à primeira vista, parecia que entre o parágrafo precedente, 33 a 37, e o seguinte, 38 a 41, não há conexão de pensamento. Entretanto, afirma ainda o referido comentarista, tem sido sugerido que o apóstolo João, envergonhado pela repreensão que ele e os demais dos 12 haviam recebido, mencionou o sucesso concernente Naum exorcista, somente para trocar de assunto. Não é fácil dizer, com certeza, se há ou não uma conexão entre os dois textos. Um fato inegável, porém, é que esse último texto se identifica com o anterior, ao mostrar uma atitude dos discípulos que, como as anteriores, revela deficiência na vida cristã. Essa atitude, narrada nos versos 38 a 41, é a intolerância religiosa. João disse a Jesus que certo homem expelia demônios em seu nome, mas fora impedido pelos discípulos de continuar, pois tal homem não fazia parte do grupo dos 12. Eles se mostraram intolerantes e foram repreendidos pelo Senhor Jesus. A intolerância é algo comum na vida religiosa. Há muitos crentes que não aceitam e nem ao menos respeitam os pontos de vista contrários aos seus, ou as ações de outros grupos religiosos. Tornam-se os donos da verdade, transformando-se em adversários dos próprios irmãos. Mas, conforme o ensino bíblico, devemos ser mais sensatos e cristãos na maneira como vemos, analisamos e tratamos as pessoas, bem como a obra do Senhor. Discussão 1. O que comprova que você e seus irmãos têm lutado para superar a deficiência na vida cristã? 2. A partir do ensino e prática de Jesus, como podemos desenvolver uma vida cristã forte e saudável? 3. Quais são algumas evidências de uma vida cristã que já superou as deficiências apontadas neste estudo? No próximo vídeo, continuaremos os estudos sobre os encontros com Jesus. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre a Palavra de Deus. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos.